Vamos conhecer um pouquinho de algumas atividades, então, com o corpo. Como é que a gente pode trabalhar com o corpo? Eu amo yoga infantil. Amo. Por quê? A gente consegue ativar ligamento, músculo. E a questão, eu sempre uso com os autistas o apoio visual. Então, assim, se tu botar na internet, colocar lá yoga infantil, tem umas cartinhas, a gente pode imprimir, plastifica e mostra para a criança, porque o apoio visual vai ajudar e aí ela vai tentar reproduzir. Exatamente, ó, não tem muita noção de espaço, peso do corpo. Isso é sistema proprioceptivo, Ederilda. É sistema proprioceptivo. Essa é uma atividade que você pode fazer. Porque onde é que está o meu corpo nesse espaço? Isso trabalha muito a propriocepção e com apoio visual, como eles são muito visuais, os autistas, fica uma atividade muito legal. E é muito divertido porque até autistas que têm um bom funcionamento cognitivo e de linguagem, eles têm esse motor muito atrasado e tu vai fazer essas atividades, chega a ser até legal, assim, não, é assim. E aí tu vai falando, vai dando o suporte, ajuda o suporte, apoia as duas mãos no chão, né? Então é muito bacana, assim, a questão de yoga. Aqui, ó, por exemplo, então olha quanto trabalha a questão de musculatura, consciência corporal, né? Isso trabalha muito, muito o sistema proprioceptivo. Outra atividade que eu gosto muito de fazer é pose dos animais. Então, como normalmente a gente trabalha com criança, né? Claro que dá para fazer com adolescente, enfim, adaptar pro adulto. Eu já vou dar um exemplo de adulto, atividades para adultos, mas assim, como é que faz o elefante? Como é que faz o sapo? Né? Então, tu pode trabalhar essas atividades de imitação dos animais. Então, muitas vezes, como é que faz a vaca? Daí a criança faz mu, mu. Eu falei, não, mas além do som, como é que ela caminha, né? E aí tu também pode dar um modelo, uma modelagem, que nem o Luiz falou, a gente ensina muito por modelo, né, por modelagem. Então, são atividades bem legais. Agora eu lembrei de um autista adulto que eu não atendo adultos, mas assim, eu dou supervisão, converso, né? Ajudo quando dá para ajudar. E eu fiz o perfil sensorial dele, né? E ele me trouxe um autista super funcional, assim. E ele me buscou porque ele estava tendo uns problemas, porque a filha dele era pequena e aí ele não conseguia ver a papinha, digamos assim, né? Então que ele nauseava, enfim, era. E aí eu fui fazer toda a anamnese da vida dele, dessa questão sensorial, e pasmem, ele faz o quê? CrossFit, principalmente no final do dia, porque é tanta demanda, e o CrossFit, meu Deus, qual que é o esporte que mais trabalha articulação, musculatura, né? Peso. Então, ele adaptou o CrossFit para ele se manter regulado, né? Para dar conta de todas as demandas do dia a dia dele. E eu achei sensacional, sensacional. Então a gente pode pensar assim, nossa, para essa criança, pensar futuramente, para esse adolescente, né? Atividades que realmente vão favorecer o dia a dia dele, né? E que mantenham ele mais organizado. O carrinho de mão, né? Eu sempre falo, quando eu dou a aula e formação, para essa questão de motricidade fina, que crianças com autismo que têm dificuldade do controle motor fino, dessa questão de esquema corporal, começar com atividade motora, proprioceptiva. Da propriocepção, 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 atividade motora depois vai ser muito melhor. Muito melhor. Façam um teste um dia. Eu já fiz vários testes e falei, gente, funciona. Inicia uma atividade motora fina, faz um pouquinho, dá uma pausa, faz atividade proprioceptiva, carrinho de mão, né? Descarga de peso ali, de membro superior, volta para fazer atividade. A qualidade é muito melhor. Porque além de melhorar a atenção, de melhorar o nível
de atividade dessa criança, vai melhorar essa consciência corporal e vai melhorar o controle motor fino, né? Então, isso é uma dica bem legal para as profs, ó. Antes de fazer uma atividade mais de refinamento motor, trabalha a propriocepção, que vai melhorar. Atividades orais motoras, quando a gente fala em motricidade orofacial. Essas atividades eu acho bem importante a gente falar assim, ó, que a gente pode usar em momentos que a criança tem que ficar um pouco mais sentadinha. Ai, quando a mãe vai no banco e tem que levar a criança junto e ela tá um pouco desorganizada, né? Quando tem que ficar em fila, quando tem que ficar mais sentado. Então, essas atividades principalmente são para esses momentos, né? Quando não tem, quando não, a gente não tem como buscar o movimento e realmente precisa ficar mais sentadinho, né? Então a gente fala assim, nossa, a boca tem muito a ver com o tato, né? Sistema tátil e oral tem muito a ver, né? E proprioceptivo também. Quem nunca viu aquele paciente autista que fica rangendo o dente bem forte, assim, range o dente, que fica mordendo. Hoje eu falei para um paciente meu, nossa, tá estragando teu blusão novo, lindo, né? Então fica mordendo o blusão, né? Fica mordendo o lápis. Então tudo isso é uma busca, claro, tem que avaliar, mas quando é uma busca proprioceptiva, porque pode ser alteração tátil e pode ser alteração cognitiva. São normalmente esses três alterações quando a criança leva muita coisa à boca. Mas quando é proprioceptivo, né, que a gente viu, não, é propriocepção, tem várias dicas legais. Eu adoro, eu sou apaixonada por essas dicas oromotoras. Bolha de sabão. Por quê? Quando a gente faz o biquinho, a gente tem que sentir a boca. Muita criança com TEA tem dificuldade porque não sabe onde está o corpo. Então, para essas crianças que têm muita dificuldade, o bom é começar com o corpo todo, essas atividades que eu falei antes, mais de movimento, e depois refinar na boca, tá? Porque tem muita criança que tem muita dificuldade motora, que é motor, né? Então, senti minha boca, assoprei. Criança que fica muito. Agora, várias dicas para as crianças que ficam rangendo o dente, ó. Que tem várias. Instrumento de sopro. Quanto mais difícil, melhor. Porque daí dá bastante feedback proprioceptivo na boca, né? Então, quando a gente assopra, soprar balão. Outras atividades de assopro também. As fonos são ótimas com essas dicas de atividades. Então, assoprar. Canudo. Quanto mais volta, melhor. Porque daí... Suguei, o que acontece? Suguem aí, ó. E quando colocam uma bebida mais espessada, tipo um milkshake, né, algo mais difícil de chupar, assim, também trabalha muito mais. Outra coisa que eu não botei aqui, mas que eu gosto muito, 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 é alimentos crocantes. Então, pipoca, granola, sucrilhos. Quando a criança começa a ter uma busca, ou até para aumentar essa consciência do corpo, não do corpo agora, mas da boca, coloca ali, que diminui. Então, a gente vai, eu sempre falo, é uma dieta sensorial que a gente vai organizando, daí também a frequência, que horário que a gente dá, enfim. Porque a gente tem que pensar no que a criança busca, né? Mas regular isso. Então, o canudo é maravilhoso. O mordedor sensorial. Quem não viu na Shopee, tem baratinho. É maravilhoso. Eu uso muito com meus pacientes e eles usam muito na escola. Normalmente as famílias compram, mas ele não usou, né? Não gostou, jogou longe. Juro por Deus que a mãe falou assim, jogou longe. Eu falei, claro, né? A gente tem que mostrar para a criança, a gente tem que ensinar para ela que ela não precisa morder o coleguinha ou se morder para se regular. Ela pode morder, mas o que? O mordedor. E ensinar para ela, ó, você quer se regular? Tá tudo bem. Então morde aqui. E a criança aprende porque ela começa a se organizar e vê, nossa, eu mordo aqui,
ninguém me xinga, tá todo mundo bem, eu tô bem. E a criança aprende a usar. Foi muito engraçado que eu estava montando essa aula na semana passada, daí uma mãe de um paciente, Lídia, olha só, veio um bilhete da escola, um menino com TEA, de 7 anos. A prof colocou que ele tá mordendo todos os lápis, todinhos, e tá mordendo muito aqui, ó, a camisa que tá furando já. E ele é um menino super funcional, tem um cognitivo melhor que o meu, assim. E aí eu falei assim, ó, além do mordedor sensorial, que a mãe comprou, existem uns mordedores que a gente coloca atrás do lápis. Então, é a mesma coisa de silicone, assim, se tu colocar na internet tem. A Shopee tem que me patrocinar, na Shopee tem. Então, assim, mordedor sensorial para lápis. Tu coloca atrás, assim. Então, agora... E ela falou, nossa, Lídia, agora os lápis estão inteiros, ele tá se organizando, né? E ele tá aprendendo que não precisa morder ali. E ele é um menino muito ansioso também, né? Então, essa propriocepção vai dando uma organizada. É bem legal. Atividades dinâmicas, então, como eu falei, com materiais ou objetos. Luta de travesseiro, né? É bem legal. Principalmente, assim, quando a criança ergue o travesseiro. No meu consultório, eu tenho vários travesseirinhos pequenininhos com pesos diferentes. Isso é muito legal também, porque daí tem que modular essa força, né? E é muito interessante quando a gente brinca e as crianças têm esse peso diferente, assim. Uma coisa legal que a gente tem que prestar atenção, a diferença entre o tato profundo e a propriocepção, que é uma coisa que às vezes a gente confunde. Claro que o tato e o sistema proprioceptivo estão muito ligados, porque quando a gente trabalha a propriocepção, vem o tato junto, né? Então, normalmente vem o tato junto. Mas, assim, quando eu quero dar um tato profundo, é um abraço, por exemplo, né? Muito mais fazer sanduíche, isso é um tato profundo, né? Então, a propriocepção é muito mais ativo, algo muito mais ativo da criança, né? Então, a gente tem que só cuidar com essas coisinhas. Pular corda, né? Então, claro, aí pular corda é uma atividade muito difícil, tem que ter integração bilateral, mas a gente pode adaptar de várias formas, né? Então, põe uma corda mais baixinha, ou pular faz uma cobrinha, cuidado da cobra, pula, agora faça a junina, ó, dá para fazer várias atividades adaptadas proprioceptivas. Cabo de guerra é muito, muito, muito legal. Muito legal. Hoje eu dei uma supervisão para o Matê, com um menino que está um pouco mais desorganizado, e aí eu sugeri cabo de guerra. Falei assim, cabo de guerra, faz a criança te puxar, e aí tu cai no chão, né? Então, essa questão do cabo de guerra é bem legal. E quem trabalha em turma, em sala de aula, além de beneficiar o autista, as crianças típicas também podem se beneficiar, tá? Porque, assim, todo autista tem alteração sensorial, mas nem toda criança que tem alteração sensorial é autista. TDAH tem muita alteração sensorial, né? Então, e a gente está vendo dentro da sala de aula também quantos TDAHs que tem, né? Tanto é que a Jean Ayres, quando começou a trabalhar com integração sensorial, começou a trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem dentro de escolas, né? E o principal público eram os TDAHs, né? Então, assim, é bem importante também, ó, essa chave de TDAH também é importante saber um pouco dessa questão sensorial. E esportes, tá? Então, esportes, como eu já falei, é muito engraçado que eu sugeri, vamos botar ele, quem sabe a gente coloca em algum esporte, né? Aí a família perguntou, mas qual? O que ele preferir, né? Então, o que a criança quer? Então, a gente também tem que pensar, a gente quer oferecer atividades para essa criança, mas a gente tem que pensar também no que ela gosta, né? Até para ver a motivação. Se não há motivação, não há aprendizagem, não há regulação nenhuma, né? Então, eu sempre falo
que o esporte que a criança melhor se adaptar e tiver maior interesse é esse. Mas tem um que eu gosto bastante, que é a natação. Tá? Então, a natação, porque toda a pressão da água no corpo, né? Então, tem que dar as braçadas, tem que sentir o corpo ali na água, né? Tem que aumentar essa consciência do corpo. Então, a criança tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Para ter essa consciência no corpo, nesse ambiente. Então, eu sempre digo que a natação é algo sensacional. Eu gosto muito, muito, muito da natação. Atividades ponderadas, que é com peso. Mochila com peso. Claro que não vai falar assim, fulaninho, coloca aqui a mochila, vai caminhar um pouco, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que fazer esse planejamento dessas atividades. Lá no início eu falei que na pós a gente vê direitinho, né? Tá, mas quando é que a gente vai usar essas atividades? Com que frequência? Mas a mochila é algo mais funcional que a gente coloca e coloca um pezinho dentro. Claro que não vai me botar tanto peso, né? O ideal é entre 10%, no máximo 10% do peso da criança. Né? Então, a gente coloca um pouquinho de peso ali, porque quando ela está com peso, a gente tem que fazer mais força, melhora o controle postural, melhora a atenção, né? Então, a gente pode fazer uma mochila com pezinho. Empurrar, né? Então, aqui tem, eu achei essa atividade, mas bem legal, assim, o empurrar, puxar, né? Então, isso que dá para deixar, sentir o corpo assim. Isso me lembra também aquelas atividades que tem na pracinha, sabe? Que do trepa-trepa, que a criança fica sentindo todo o peso do corpo. E o que eu mais amo, e o que é mais difícil também, pensar em atividades funcionais do dia a dia para aquela criança. Porque eu vou dar alguns exemplos, mas nem toda criança tem habilidades, e aí a gente tem que adaptar e pensar também o que cabe na rotina dessa criança. O que cabe na rotina da escola, né? Pensando em termos funcionais. Então, carregar livros, por exemplo, né? Então, assim, a criança começa a perder a atenção ou começa a ficar mais agitada. João, você pode levar esses livros lá na biblioteca para mim, por favor? Então, ele carrega, e aí ele sente mais o corpo e volta muito mais organizado para a sala de aula. João, leva para outra sala, por favor, para a Prof. Maria, essa caixa de brinquedos. Ele vai lá e volta muito mais organizado, né? Então, a gente pode pensar em atividades bem funcionais. Isso eu adoro. Atividade doméstica, botar as cria para trabalhar, né? No bom sentido, claro. Participar também, né, das coisas da casa, assim, é bem importante. Eu botei só um exemplo de carregar o cesto de roupa suja para a lavanderia, por exemplo, né? Ajuda a mamãe aqui, nem que ele vai puxando, assim, né? Então, vai carregando, vai dando informação proprioceptiva. Eu tenho 1 minuto ainda, mas tá acabando. Falei mais rapidinho, mas tem bastante coisa que... façam essa pós, Intel. Tá maravilhosa essa pós. Carregar compra. Ajuda a mamãe aqui. Que pesado. Ajuda, né? Vai carregando. Então, depois da aula, vocês passam no supermercado, já trabalham algumas habilidades lá no super, né, do programa ABA, de cognição, de pareamento, com o folheto ali. Onde é que tá isso? Pega lá. E aí, depois, dá uma regulada sensorial, né, com a questão de levar as compras para a cozinha. Né? Então, carregar compras é bem legal também.